Olá, gente, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. A gente vai continuar do ponto onde a gente parou, que são as nossas definições de todas as equações para a eletrostática, tá tudo aqui. Na verdade, está faltando ainda Laplace, mas Laplace dá para a gente encontrar depois. Por hora, vamos ficar com essas equações. Vamos observar a lei de Gauss, certo? Eu vou tomar a lei de Gauss não a partir desse ponto, eu vou tomar a lei de Gauss a partir desse ponto aqui. As duas são a lei de Gauss, tá? Tanto esta quanto esta versão. São duas maneiras de escrever a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui a lei de Gauss. A lei de Gauss afirma que o divergente do vetor D é igual à minha densidade ρ v. Beleza. Para a gente ter uma visualização melhor, digamos que dentro de um espaço tridimensional exista uma função ρv de R, certo? E eu escolho um volume. Vamos dizer que existe aqui um volume V e eu quero saber qual é a quantidade de carga dentro desse volume. Bem, se eu quero encontrar a quantidade de carga dentro desse volume, eu posso simplesmente fazer a integral de ρv no volume. E vou integrar ele nesse volume V. Ok. Então, para manter a igualdade, eu vou fazer aqui uma integral no volume do divergente de D. Mas aqui nós chegamos num passo interessante, né? Porque vocês devem se lembrar do teorema de Gauss, ou teorema da divergência, que afirma que a integral no volume do divergente de um campo qualquer é igual ao fluxo desse campo numa superfície S. Então é a integral de D ds. Ok? Essa integral de D ds é, naturalmente, na superfície que envolve o volume V. Então, esta superfície externa aqui ao volume V é onde eu vou fazer a minha integral nessa superfície, calculando esse fluxo elétrico. Então, portanto, essa integral aqui será igual à minha integral no volume de ρv dV. Se a gente observa os dois lados dessa equação, o lado aqui da esquerda dessa equação vai ser o fluxo elétrico. Então eu vou dizer que ele é o fluxo elétrico, como a gente está usando o vetor D, eu vou usar φD, ou melhor, ψD. É o fluxo elétrico e do lado de cá, a quantidade de carga envolvida dentro desta envoltória. Esta é a forma integral da lei de Gauss. Talvez ela seja melhor representada dessa forma, né? E a forma diferencial da lei de Gauss é esta daqui. Se a gente quiser relacionar ele com o campo elétrico, a gente pode dizer que, transformando no campo elétrico, né, a gente vai dizer que o divergente de E é igual a ρv sobre ε0. E, obviamente, a integral de E ds no volume S vai ser igual a 1 sobre ε0 integral no volume ρv dV. Então, no volume eu estou integrando aqui. Vamos parar para pensar um pouquinho em qual é a unidade desse vetor D. Este vetor D aqui tem que ser dado em Coulomb por metro quadrado. Vamos pensar. A carga envolvida vai ser em unidades de Coulomb, certo? Já que eu estou integrando o quê? Eu estou integrando densidade volumétrica de carga no volume. Então, Coulomb. Ok. Então, portanto, a minha unidade de fluxo elétrico será também o Coulomb. Mas veja que o vetor D está sendo integrado numa superfície. Então, ds vai ter unidades de metro quadrado, enquanto D
Para manter a consistência, tem que ter unidades de Coulomb por metro quadrado. Tá? Então, a unidade do meu vetor D é Coulomb por metro quadrado. Portanto, eu vou chamar esse vetor aqui de vetor densidade de campo de fluxo elétrico. Vou chamar ele de densidade de fluxo elétrico. Por isso, a letra D. Então, ele é dado em Coulomb por metro. Vamos agora fazer uma lembrança da nossa aula anterior para ver qual foi a unidade na qual nós definimos o campo elétrico, né? A gente definiu o campo elétrico. Aliás, a gente não definiu a unidade do campo elétrico. Isso é um problema muito sério. Então vamos fazer isso agora. A unidade do campo elétrico, pela nossa definição, é a unidade de força dividido pela unidade da carga, né? Então a força é Newton e a carga é dada em coulombs. Então meu campo elétrico será dado, esse aqui eu vou chamar de o vetor campo elétrico, e ele será dado em Newton por Coulomb, tá? Será dado nesta unidade. Depois a gente vai ver que a gente também pode definir o campo elétrico por volt por metro. Então, Newton por Coulomb será igual a volts por metro, tá? Mas daí a gente tira também qual é a unidade que deve ter epsilon zero, tá? Então, como a gente já tinha mostrado anteriormente, lá em cima, em algum lugar aqui, ó, o epsilon zero é dado em Farad por metro, em que o Farad é Newton metro por Coulomb quadrado. Aqui no caso, o epsilon zero será dado em unidades de Newton por Coulomb quadrado, certo? Porque vai cancelar, ó, esse metro com esse metro quando a gente substituir o Farad aqui, tá? Então, vai dar Farad, vai dar Newton por Coulomb quadrado. E é isso que a gente vê quando a gente converte D para E. Não, tem um metro quadrado em algum lugar. Estou esquecendo alguma coisa. Estou dividindo na direção errada, eu acho. Porque epsilon zero é Farad por metro. E o Farad é Newton metro Coulomb. Não, isso aqui é Newton por metro Coulomb quadrado. Certamente. Deixa eu conferir aqui. É exatamente isso. Isso aqui é Newton sobre metro vezes Coulomb quadrado. Então deixa eu até ajeitar aqui. Metro vezes Coulomb quadrado. Pior que ficou errado ali no outro vídeo. Bem, mas se vocês assistirem todos, vocês vão ver que realmente aconteceu esse deslizezinho. E aí quando a gente pega D e divide por E, Coulomb por metro quadrado, e divide por Coulomb sobre Newton, isso aqui vai dar Coulomb ao quadrado sobre metro quadrado vezes Newton, né? Que é a unidade lá do epsilon. Beleza? E é daqui que a gente tira a relação entre D e E como sendo a constante de proporcionalidade epsilon. Bem, vamos dar uma olhada então nas utilizações da lei de Gauss. Vamos ver então qual é o campo produzido por uma carga pontual. Então vamos dizer que exista uma carga pontual, a gente vai posicionar essa carga na origem. Então, posicionando a carga na origem, a gente vai fazer a obtenção do vetor D em torno dessa carga. Como nós sabemos que o vetor D estará direcionado
seja esse aqui o meu ponto de observação, estará direcionado na direção radial, nós temos imediatamente uma simetria esférica. Então, a nossa superfície gaussiana, a gente vai sempre escolher essa superfície para que ela seja perpendicular a D, para que o meu vetor que eu quero calcular seja sempre perpendicular a superfície que eu desejo, a superfície que eu desejo verificar. Então, tá aqui a esfera, ok? E o meu vetor D será perpendicular. Portanto, eu vou modelar D como D, um certo valor dr AR. Então, pela lei de Gauss, eu vou dizer que meu fluxo, então a integral nessa superfície S de D ds será igual à integral, bem, será igual à carga envolvida, né? Aqui no caso só tem uma carga Q, então vai ser igual a Q. E aqui é o momento da gente substituir por ds. Então, como D é dr AR, o meu dr sai da minha integral na superfície de AR, produto interno ds. Quem é o meu ds em coordenadas esféricas, né? O meu ds em coordenadas esféricas será, nesta superfície, uma variação tanto em φ quanto em θ. Então, ele será hφ, hθ, dθ, dφ na direção AR, apontando para fora, né? Tudo isso aqui é igual a Q. Hφ é ρ, certo? Ou R seno θ, e Hθ é R. Então, AR, produto interno AR é igual a 1, isso aqui vai dar dr, integral na superfície de R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ, igual a Q. Esta é a integral que resulta na área da esfera. Ela já é conhecida. Então, dr vezes 4πr ao quadrado, que é o resultado dessa integral, igual a Q. Portanto, a minha componente radial do vetor densidade de fluxo elétrico é o próprio Q, dividido por 4πr ao quadrado. Sendo assim, a gente consegue encontrar o vetor D como sendo Q sobre 4πr ao quadrado AR. A gente encontrou AR anteriormente por simetria. Isso implica que o campo elétrico será igual a Q sobre 4π ε0 R ao quadrado AR. E isso aqui já não é novidade para ninguém, porque nós encontramos essa expressão da última vez que a gente discutiu o campo elétrico causado por uma carga pontual. O outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é o que acontece se, em vez de termos uma carga pontual, nós tivermos uma esfera carregada. Então, vamos desenhar aqui uma esfera e vamos dizer que dentro dessa esfera eu tenho uma densidade volumétrica de cargas constante. Então, dentro dessa esfera, o meu ρV vai ser igual a um certo ρ0, constante. Tá bom? Então, beleza. E fora vai ser igual a zero. Aqui a gente começa a ver um problema, né? A gente não pode criar uma superfície, ou melhor, a gente até pode criar uma superfície que envolva toda a carga. Mas, dentro da própria esfera, eu posso ter superfícies que envolvem só parte da carga. Então, portanto, eu preciso avaliar quem é o vetor densidade de fluxo elétrico dentro e fora da esfera separadamente. Porque fora da esfera eu vou ter já toda a carga envolvida e dentro da esfera não. Então, vamos avaliar nessas duas situações. Então, primeiro, a gente vai escolher, obviamente esse é um problema de simetria esférica, e eu vou escolher uma superfície gaussiana no interior dessa esfera. Deixa eu tentar desenhar ela melhorzinho. Pronto. Eu vou escolher uma superfície gaussiana no interior dessa esfera
e vou dizer que essa esfera aqui tem um raio A. Vamos dizer que essa esfera aqui tenha... não vou dizer que ela tem raio A, não. Vou dizer que ela tem raio ρ, certo? E a minha esfera carregada é que tem um raio A. Vamos colocar assim. Então, eu sei também, nesse caso, por simetria, que o meu D será igual a dr a R. Tá? Então, a minha equação vai ficar bem semelhante. A integral na superfície S de D ds será igual a integral no volume de ρv dv. Aqui eu não preciso colocar linha e não linha, porque toda a carga vai ficar do lado de cá e todo o campo vai ficar do lado de cá. Então não é necessário. Aqui novamente eu vou tirar o dr e dentro vai ficar a mesma integral, né, que é o AR ds. Essa integral a gente já sabe que é 4πr². Então eu não vou refazer essa integral. 4πr². O que a gente tem do lado de cá? A minha integral no volume eu posso fazer em 3 dimensões. Então, aqui eu vou ter ρ0 integrado no volume. Quem é o meu volume esférico? Né? É o meu ρ² seno θ dr dθ dφ. É a multiplicação dos 3 fatores. Né? Os meus fatores são 1, r seno θ e r. Não sei porque que eu escrevi ρ. Né? Então, r², seno θ, dr, dθ, dφ. E aqui esses são os fatores, né? Para r, θ e φ. Aliás, eu até me confundi aqui. Esse é r e esse é r seno θ. Mas o que importa é que, no final das contas, a gente multiplicou os dois e deu r² seno θ. Ok. Quem são os meus limites de integração? O meu limite de integração no raio vai se dar de 0 ao meu raio ρ. Aliás, permita-me usar um outro nome, porque ρ a gente está usando para raio cilíndrico, tá? Vou usar R. Então, integral de 0 a R. Integral de 0 a R, dr. A integral em θ, eu vou integrar ao longo de toda essa pequena esfera aqui. Então, eu vou integrar ele de 0 a π. E a minha integral em dφ, eu vou integrar ao longo de toda a esfera, então dando toda a volta de 0 a 2π. Então, beleza. ρ0 é constante, então vai sair. Então, dr é igual a ρ0 sobre 4πr². ρ0 saiu, né? E eu posso separar aqui essas integrais. Então, a minha primeira integral é em φ. Então, vai ser 0 a 2π dφ. A minha segunda integral é seno de θ dθ, de 0 a π. E a minha terceira integral é integral de 0 a r de r² dr. Então, a gente pode resolver essa equação aqui. Esse cara vai dar 2π, esse cara daqui vai dar 1. E aqui vai dar r ao cubo sobre 3. Então, o nosso resultado aqui vai ser 2/3πr ao cubo. Não, a integral de 0 a π em seno vai dar 2. Então, esse cara daqui é 4π. E aqui vai dar 4/3 de πr ao cubo, que é o volume, né, gente? Então, ρ0 sobre 4πr² vezes 4/3 de πr ao cubo. Beleza, então aqui a gente vai cancelar r² com 2r aqui e 4π com 4π. E o meu resultado final é ρ0 r ao cubo sobre 3.
Opa, R ao cubo não, né? R. Como eu sei que dr está na direção radial, então o vetor d será igual a ρ0 sobre 3 vezes r, a r. Portanto, o vetor campo elétrico dentro da esfera será igual a ρ0 sobre 3 ε0 r a r. Ok. E fora? O que vai acontecer fora, né? Então isso aqui para R menor que A. O que acontece quando R é maior do que A? Então para R maior que A, a gente vai ter de novo a mesma integral. Então permita-me copiar essa integral e colar lá. Será que isso aqui vai funcionar? Eu espero que sim. Funcionou. Só que essa minha integral no raio, em vez de ser de 0 a R, vai ser só de 0 a A. Por que ela vai ser de 0 a A? Porque o meu ρ0 é zero fora daquela esfera. Então é como se eu estivesse fazendo a integral de ρ0 de 0 a A, mais essa mesma integral de A até R. Só que essa integral de A até R de ρ0 dr, isso aqui é igual a zero porque o próprio valor de ρ0 é zero neste intervalo. Então eu vou ignorar essa parte aqui, ó, e fazer essa integral. Do mesmo resultado que a gente obteve anteriormente, então meu dr vai ser igual a ρ0 sai da integral, ρ0 sobre 4 π r ao quadrado, vezes essa integral aqui, que é a integral de r ao quadrado seno θ dr de θ dφ, no volume é simplesmente o volume. Então 4 terços de π a ao cubo. Então a minha função vai acabar sendo, cancelado aqui 4π com 4π, ρ0 sobre 3 vezes a ao cubo sobre r ao quadrado. Dessa forma, a gente sabe que o campo elétrico é dado por quem? 1 sobre ε0 dr a r. Então, isso aqui é ρ0 dividido por 3 ε0 vezes a ao cubo 1 sobre r ao quadrado. Aqui variável é apenas r na direção radial. Então, se a gente conseguisse plotar, por exemplo, quem que é este campo, vamos plotar aqui a magnitude de E. Já está plotando a magnitude de E em função do raio. E vamos colocar aqui o ponto notável igual a A. Então a gente tem, ó, um crescimento linear na primeira parte de ρ0 sobre 3 ε0 vezes R. Temos um crescimento linear, então vai da origem até lá. Pronto. E depois a gente tem um decaimento com R ao quadrado. Algo mais ou menos assim, né? Quem é a função do módulo de E aqui? Ela é ρ0 sobre 3 ε0 R. Então, nesse ponto aqui, a gente tem ρ0 sobre 3 ε0 vezes R. E do lado de cá, nós temos ρ0 sobre 3 ε0 vezes A ao cubo sobre R ao quadrado, no módulo, né, desse campo. E esse valor máximo do campo acontece imediatamente sobre a superfície, em R igual a, e o valor dele é ρ0 sobre 3 ε0 vezes A. Note que as duas expressões elas têm o mesmo valor, né, aqui, e isso faz sentido, o campo elétrico tem que ser contínuo, né, ao longo do espaço. Beleza, pessoal? Eu agradeço, tá, pela paciência de vocês em assistir essas duas aulas. Eu sei que elas são bastante densas, eu espero que isso tenha ficado claro. Nas notas de aula tem vários outros exemplos, e nos livros texto
também. Então eu vou deixar aí como atividade para vocês, que vocês vejam esses exemplos, tá? No Siga A, eu vou sugerir essa leitura para vocês. Não tem por que eu ficar aqui repetindo os mesmos exemplos. Então eu vou sugerir essa leitura desses exemplos para vocês, certo? Vocês pratiquem usando esses exemplos e vou sugerir também a lista, tá? Que deve ser entregue até o final da semana. Então, gente, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a semana que vem. Muito obrigado. Até a semana que vem, não. Até a aula síncrona, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado e até a próxima.